Aproveitando isso que você falou, Breno, essa parte dos tanques de guerra que está aqui no livro, qual você acha que é o papel da sorte nos investimentos? Porque ele fala essa questão desse efeito de cauda, que quase tudo que você vai fazer vai dar errado, mas às vezes alguns poucos resultados darão tremendamente certo. Ele cita a Amazon quando fala disso, por exemplo. Tem uma passagem, eu achei brilhante, que ele fala relacionada a sucesso. Quando a gente começa a buscar padrões em respeito a comportamentos de pessoas que são extremamente bem-sucedidas, para quem que a gente olha? Os maiores bilionários, as pessoas que são no topo da Forbes. E ele traz uma tese que, pela primeira vez eu comecei a refletir, que é, talvez essas sejam as piores pessoas para você se comparar, porque o fato delas serem tão fora da curva faz justamente que elas possam estar suscetíveis a eventos que estão relacionados à sorte, ou azar, muitas vezes, que fizeram elas serem fora da curva de uma forma descomunal. Melhor seria se você conseguisse aproximar um pouco mais da média para pessoas que desviaram do padrão positivamente e dentro desse grupo de pessoas buscar os comportamentos que de fato você possa replicar para atingir, porque é como se você estivesse minimizando o papel da sorte e maximizando coisas que você de fato pode fazer com isso. Eu gosto muito de uma analogia que o Damodaran faz, evidentemente você tá papai aqui, né? Que é, em chinês, risco é formado por dois anagramas, né? Que é oportunidade e perigo. E aqui, quando a gente fala de risco, normalmente a galera entende o quê? É perigoso. Só que risco também é o que faz com que você tenha um retorno acima da média. Sim. Então, toda vez que você se expõe a algo que é arriscado, você tem a chance de se dar muito bem, mas em contrapartida tem a chance de se dar muito mal também. E aí que fica a questão da sorte, né? Claro que você tem uma zona das coisas que você tem sobre controle e das outras que você não tem. Eu acho que na vida, né, não só no investimento, mas na vida como um todo, você tem que focar em ser o melhor possível nas coisas que você tem sob controle. Porque você já tem muitas coisas que você não pode controlar. E essas não tem o que fazer. Você pode ficar doente, você pode ter um problema financeiro, alguém pode passar a perna sem ter nada que você possa fazer. Só que tem outras que você pode controlar. Você pode acordar cedo, você pode trabalhar mais que todo mundo, você pode ler mais que todo mundo. Tem várias coisas que você tem sob controle. E vale muito a pena você empregar todo o seu esforço nisso e tentar ignorar somente o resto. Porque não adianta sofrer por um problema que você não tem o que fazer sobre ele. Não adianta também você criar uma expectativa sobre algo que você também não tem sobre controle. Ah, joguei numa loteria, será que vou ganhar no final do ano? Não vale a pena criar uma expectativa em relação a isso, apesar de ser racional, eu acho que a gente vai entrar nesse ponto depois, que muitas pessoas criem essa expectativa, já que é a única saída que ela tem da situação atual dela. Então, tem esse papel muito grande. Outro ponto que eu acho que é relevante também é, na literatura discute-se muito sobre a real capacidade, ou real capacidade não, mas a influência da sorte no retorno do Warren Buffett. E isso pode parecer uma heresia muito grande. Você está questionando o retorno do Warren Buffett, você está falando que é sorte? Não. Mas se você colocar 100 macacos numa sala, atirando dardo para escolher as ações, vai ter um deles que vai performar absurdamente bem. Significa que ele é um bom investidor, um bom analista, ou que foi papel da sorte. Quando a gente tem um negócio chamado antropomorfismo, né, que é a tendência da gente pensar tudo em características humanas e nos elevar e colocar a gente acima de todos os outros animais e tal. E aí a gente sempre acha que tem um papel muito grande do raciocínio na hora de você conseguir um retorno muito alto. Mas até que ponto não é sorte? Até que ponto o raciocínio todo não é só uma narrativa para justificar a sorte que você deu? E esse é o dilema mais difícil de você resolver matematicamente, né? Porque eu posso falar isso tudo, mas como que eu comprovo se o Buffett teve sorte ou não? É difícil medir isso. O próprio livro fala que você pegar as 100 melhores pessoas no topo da Forbes e você for conversar com cada uma delas, você pode até ter um pensamento pré-concebido de que elas foram muito sortudas, mas ao conversar com elas, você vê, bom, eu acho que talvez elas Há um motivo. tem realmente um motivo do porquê elas se tornaram também Todas elas maximizaram a zona de controle. Exatamente. Todas elas. Exatamente, cara. Mas tem um ponto muito importante sobre isso. O Iludidos pelo Acaso do Taleb dá um exemplo muito similar ao que você colocou, do 1 milhão de macacos atirando um dardo, né? Ele fala mais ou menos que se você bota 1 bilhão de chimpanzés teclando em máquinas de escrever, aleatoriamente algum vai escrever algo como a Ilíada ou os Lusíadas, uma obra-prima. Simplesmente por aleatoriedade, porque é um número muito grande de pessoas. E o pessoal fala, besteira, não tem como isso acontecer. Concordo, mas é difícil empiricamente comprovar, porque não temos 1 bilhão de chimpanzés em máquinas de escrever para isso. Mas